Ultimamente eu tenho me debatido, de certa forma, com o tema autenticidade, tá? Procurando entender o que é autêntico realmente em mim. Autêntico é aquilo que é verdadeiro, aquilo que não se move, aquela base onde eu posso me apoiar de uma tal forma que a vida seja experimentada no seu aspecto mais amplo, com a capacidade de aproveitamento maior da amizade, da compaixão. Acho que os siddhas entendem bem isso. E eu me dei conta do seguinte: a verdade, ela depende muito do nível de consciência de cada pessoa, né? Mas o mais interessante, obviamente, né? Se o meu nível de consciência é amplificado, a minha capacidade de perceber o que é importante vai se tornando maior e mais clara. Se meu nível de consciência for diminuto, a minha capacidade de ser autêntico será pertinente a esse nível de consciência diminuto. Mas mais bacana de tudo isso é que eu tenha percebido que a verdade é uma coisa dinâmica, né? Por mais que não pareça, ela é criada a cada momento, nesses contatos que nós fazemos com o nosso próprio ser, com a amplificação desse silêncio que é experimentado durante a meditação e que transborda, né, durante o dia dentro das minhas atividades, das nossas atividades. E isso é muito importante, porque você não perde a identidade, você não perde o contato consigo mesmo, você não passa por cima de valores que são essenciais para a sua felicidade. E esse tem sido um assunto que eu tenho me debatido bastante, porque é péssimo quando você é iludido, quando a sua capacidade discriminativa, né, quando você não consegue discriminar direito o valor que as coisas têm. Então a autenticidade é um dos, não vou dizer que seja o maior valor da vida, mas um dos grandes valores da vida. Nada pode ser comparado a ela e algumas outras virtudes. A gente pode usar como sinônimo esse termo verdade. Essa autenticidade que é melhor do que a verdade, é um fenômeno, ela parece uma coisa, um fenômeno em algum lugar que você precisa encontrar. A verdade parece mais um substantivo, mas a autenticidade não, é verbo. Ela não é algo esperando por você. Você precisa ser autêntico e somente para que isso aconteça, você tem que estar muito ligado, muito presente dentro de você mesmo. Você não pode descobrir a verdade. Você vai criando ela continuamente ao ser verdadeiro. Parece uma antítese, mas ser verdadeiro é ser fiel, aos princípios da vida. E, portanto, é um processo extremamente dinâmico. Deixar que isso penetre, na gente, tanto quanto possível, é de uma beleza infindável, porque caracteriza que o caminho que está sendo trilhado, ele não se tem perda de tempo nele. Não, como o pessoal diz, no popular, não tem caô, não tem lero-lero. Maharishi dizia que o conhecimento é a percepção do valor unificado da vida no meio da diversidade. Então você está fazendo as coisas do dia a dia
mas você não perde aquele valor unificado da vida. Quando essa percepção ela se estabelece, ela se torna completa, então o indivíduo é capaz de viver o valor máximo da vida dentro de si e fora de si. E para se elevar a esse estado de consciência, Maharishi enumera, ou ele apresenta os 7 estados de consciência. No sono profundo, onde eu me perco de mim mesmo. No sonho, onde eu tenho uma ilusão de mim mesmo. No estado de vigília, onde eu começo a perceber a raiz da onde a vida vem. Quando eu transcendo a própria mente, no estado em que a consciência se torna pura, o segredo é revelado. No reino dos céus ele é apresentado para a gente, nós entendemos que nós somos esse reino, nós não somos a individualidade. Quando isso se estabelece de olhos abertos, Maharishi chamava de consciência cósmica. Você tem a percepção nítida que você é filho do universo. Você tem o universo dentro de si, mesmo que hoje não pareça. Você é filho de alguém muito poderoso. Você tem todo esse amor, esse carinho, essa proteção, essa segurança dentro de você. Quando isso é experimentado na diversidade do mundo, a gente vai descortinando o campo relativo da vida. Relativo é o externo, é o que é sujeito a espaço, tempo e causação. Então o relativo vai sendo descortinado e a gente percebe a inteligência divina atuando em tudo, nas pequenas coisas fora da gente, nas coisas grandes. Isso Maharishi chamava de consciência de Deus. E quando a última cortina é retirada, nós percebemos que nós e aquilo que nós estamos observando em essência são a mesma coisa. Isso é chamado de consciência de unidade. Então, isso é uma sequência de desenvolvimento. E depende do quê? Depende de um trabalho contínuo onde a pessoa cava dentro de si mesma. Por isso a autenticidade ela é muito importante. Não existe seguir um caminho cegamente, não existe isso. É por isso que cada um tem o seu tempo, e a gente pisa tanto em buracos, sabe? Um estado de consciência vai levando ao outro, numa ordem muito bem estabelecida. São diferentes uns dos outros. Maharishi dizia que são como lentes, cores diferentes, das quais a mesma vista parece diferente. Quando o mesmo objeto ele é experimentado, o termo ele não é conhecido, cognizado, é como Maharishi chamava. Em diferentes estados de consciência, os valores são apreciados de forma diferente em cada diferente estado de consciência. Então a vida é apreciada diferentemente em cada nível de consciência que eu consigo alcançar. Na medida que a mente vai passando por todos esses níveis, as experiências vão sendo renovadas o tempo todo. Por isso que a verdade ela é dinâmica. Chega um ponto em que a fé, esse é um ponto importante, ela é muito importante, é absolutamente fundamental no nosso crescimento. Porque quando não há fé, esse valor dinâmico, de verdade, de autenticidade, pode ser mal interpretado. Os Vedas, na verdade, os Vedas dizem que existem 3 campos de fé. A fé em si mesmo, a fé no professor e a fé em Deus. É tão lindo isso. Eu ainda sou uma criancinha, menos do que isso, com relação à fé. É um dos grandes defeitos que eu tenho.
A fé em si mesmo, ela é necessária para que o indivíduo não comece a duvidar da sua própria experiência. Né? Tudo isso tem a ver com autenticidade. Eu tenho que seguir firme. Então eu não posso duvidar do mérito que a técnica de meditação, dando um exemplo, tem. A fé no professor habilita, né, o aluno a aceitar os fundamentos do ensinamento. Né? Na ausência dessa fé, os princípios básicos do ensinamento eles são rejeitados. Por isso que é muito importante você confiar no seu mestre, que não sou eu, é Maharishi. Porque você vai duvidar muitas vezes do teu mérito, do crescimento que aquilo que teu mestre te deu, você vai duvidar. Eu, pelo menos, duvidei. Muito, até hoje duvido. Mas quando eu olho para Maharishi, eu vejo, não. Dali, né, como é que a gente diz? Desse mato sai cachorro. Desculpem. Nesse mato tem cachorro. Né? O ensinamento ele é poderoso, ele é verdadeiro. E ele só pode ser verificado à luz, né, da experiência de cada um de nós. Que surge dessa prática que é dada pelo mestre, que a gente chama de guru na Índia. E a fé em Deus protege o coração e a mente da pessoa. Né? Porque tem horas que a vida te castiga. Você tem que ter aquela fé, não vai dar tudo certo, no final as coisas vão se ajeitar. Né? Isso estabiliza o progresso da pessoa, né? Que é absolutamente importante na vida de uma pessoa que busca a verdade, né? Uma pessoa que quer ser original. Então a fé ela oferece uma estabilidade na vida, não apenas para o buscador da verdade, mas para qualquer pessoa em qualquer área. Ela é necessária para qualquer empreendimento na vida. Para um grande empreendimento é necessário, né, em medidas diferentes, sempre em maior medida para um grande empreendimento, para a suprema realização, né, níveis de fé que são cada vez maiores. Portanto, crescer em fé é muito importante. Agora, isso eu estou dizendo não por conta de uma questão dogmática, mas porque isso acontece naturalmente na meditação. É só o indivíduo manter a regularidade durante algum tempo que ele começa a ver as coisas estão andando para frente, elas estão dando certo. A meditação é um processo que oferece um encantamento. Isso era tão bonito. Maharishi dizia um encantamento crescente. Em cada passo no caminho para o transcendente, né, você vai ficando mais encantado. Perder o mantra durante a meditação é uma coisa que acontece por querer ou sem querer. Sem querer. Conforme você vai perdendo o mantra sem querer, a sua meditação ela vai ficando mais legal ou mais chata? Vai ficando mais legal. Então existe um encantamento crescente conforme eu vou transcendendo. Né? Existem grandes bênçãos que vêm daí. Harmonia, alegria, né? Sem falar no coração. Né? Vai crescendo em fé, cada vez mais. E isso torna a pessoa muito firme de propósito no caminho para a felicidade, como sinônimo de iluminação. E assim a estabilidade ela vai sendo adquirida durante o caminho, sem você precisar ralar. Porque é um encantamento crescente que você tem conforme você vai penetrando mais e mais profundamente em você mesmo. É a primeira coisa que tem que ser feita. Os sentidos vão se tornando mais equilibrados. Você vai experimentando mais profundamente e valorosamente as coisas que são naturais. Você não fica no fake, não, você não se perde num telejornal, desculpem, né? Você não se perde em informações que vêm por aí, não. A natureza está dentro de cada um de nós. Então o indivíduo vai estabelecendo a sua vida num conhecimento maior sobre a natureza. Né? É como se o cara vislumbrasse o primeiro raio de sol que surge
né, quando o dia nasce. Ainda não é aquele brilho do sol nascente, né, mas você já pode perceber, como o pessoal costuma dizer, né, existe luz no fundo do túnel. A meditação leva a mente para esse estado de percepção, né, do ser transcendental. É uma atividade equilibrada, natural. A MT, né, infunde a natureza divina, transcendental na mente. E ela não é perdida mesmo quando o sujeito sai e vai comprar um pão francês no Zona Sul. Primeiro é um estado de samadhi, que é o não mantra, não pensamento, que você tem e perde, tem e perde. Depois não, esse estado de samadhi ele vai ficando mais e mais estabilizado. Maharishi usavam os nomes, não, Maharishi não, os Vedas, né? Nirvikalpa Samadhi é aquele ininterrupto. E o outro é Savikalpa, né? Firme de propósito, firme de propósito. Né? E isso junto com a fé, né, faz com que a atividade da pessoa se torne mais equilibrada, natural, né? Os sentidos vão sendo experimentados, né, de uma forma muito simples, né? Isso vai se combinando harmoniosamente de uma tal forma, coração e mente, né, que ajudam a produzir o que a gente chama de devoção. A devoção é a qualidade mais elevada que uma pessoa pode encontrar, né, no processo evolutivo, na sua evolução espiritual. Isso é chamado de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga. Quando a pessoa meditação transcendental é Karma Yoga. Quando você medita regularmente, você começa a ter fé na vida. E aí você começa a se tornar muito mais relaxado. Não. Eu tenho um exemplo interessante. Às vezes a gente chega em casa, né, e a esposa da gente, a gente conta o problema, ela olha para o problema da gente, eu não sei se elas fazem isso de avacalhação ou não. Elas dizem assim, não, mas isso tem solução, isso tem saída. Né? Te dá uma tranquilidade que você reflete assim, será que eu sou maluco ou ela que é maluca? Desculpem, né? Não é crítica, é só uma constatação. Aí você começa a perceber, não, ela está vendo a saída existe. Eu é que pirei. Eu acho que não tem saída. E a saída existe. Então o processo todo é esse, o processo de expansão da consciência, onde você consegue encontrar mais meios para que a felicidade seja experimentada. De Karma Yoga, Yoga da ação, a integração com o coração, porque você vai trazendo o transcendental para fora, a fé começa a nascer. Isso faz com que o cara seja autêntico. Isso faz com que o sujeito realmente viva de acordo com as leis da natureza, de acordo com os princípios ilibados, né, que sustentam a vida como um todo, na sua inteireza. Bem, eu tenho que seguir em frente. Um beijo, Jai Gurudev.